critérios científicos racionais. O Projeto Espírita Religar é uma ferramenta de apoio ao movimento espírita, oferece cursos de capacitação e qualificação, não só no movimento espírita mineiro, mas como no movimento espírita brasileiro. Hoje em dia, com acesso à internet, muito mais. Nós somos uma equipe que oferecemos cursos, ministramos cursos de diversas áreas, cursos da doutrina espírita de diversas áreas, a capacitação de tarefeiras e tarefeiros, curso de magnetismo humano, módulo 1, 2 e 3, curso de expositora e expositor espírita, módulos de mediunidade, teórico, curso de dirigentes de reunião pública e estudos, ou seja, cursos os mais diversos, recepção, tarefeira espírita, cursos dos mais diversos. E, no decorrer da semana, nós temos estudos fixos de todas as obras da codificação, exceto a Gênese ainda, que nós não implantamos por falta de tempo mesmo. E o objetivo nosso é aprofundar mesmo a nossa visão em torno de Kardec. O Projeto Espírita Religado já está em implantação já para mais de uma década, muito mais, deve ter uns 13 anos de atuação, com esse nome, né? Projeto Espírita Religado. Atualmente, na Sociedade Espírita Allan Kardec, uma instituição que foi criada recentemente, foi fundada recentemente, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Então, quem quiser conhecer também a Sociedade Espírita Allan Kardec, sinta-se à vontade. Lá é uma instituição que tem por objetivo principal o estudo e a prática do magnetismo, principalmente no quesito tratamento de saúde, tratamento aos enfermos através do tratamento magnético. E hoje nós temos esse projeto aí, eu, Marco Túlio, de começar uma conversa, uma análise mais minuciosa da obra O que é o Espiritismo. Uma obra que, pelo que a gente das andanças do movimento espírita, através das palestras, dos cursos, pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas percebem a grandeza dessa obra. Uma obra que o próprio codificador, o professor Allan Kardec, orienta que seja a primeira obra a ser apresentada para uma pessoa que quer conhecer o Espiritismo. Em vários momentos ele fala sobre isso. Tem uma outra obra também, que é uma obra pouco conhecida, que é Viagem Espírita de Allan Kardec, 1862, e lá ele apresenta um roteiro de obras a serem lidas pelas pessoas que querem conhecer o Espiritismo e querem conhecer o Evangelho de Jesus. E a primeira obra que ele cita é a obra O que é o Espiritismo. E nessa obra, Viagem Espírita de Allan Kardec, ele estabelece algumas máximas bem importantes relacionadas às instituições espíritas, os grupos espíritas, as sociedades espíritas, as instituições espíritas, independente do nome que nós damos. Dá orientações diretas para que nós tenhamos uma qualidade em termos de estudo, em termos de trabalho, de entendimento do próprio espiritismo. E uma das coisas que ele coloca, várias coisas que ele estabelece nessa obra Viagem Espírita de Allan Kardec foram seminários e congressos que ele saiu nas suas peregrinações, nas suas viagens, e em conversa direta com as pessoas, vários itens que ele estabelece como sendo extremamente importantes para uma pessoa que se diz espírita, né, que se coloca como aquele que busca o entendimento do espiritismo em profundidade. Muitos desses itens ele coloca aqui também nessa obra, que é o que é o Espiritismo. Então, é uma obra que tem que ser lida várias vezes, é uma obra que a gente tem que adquirir, que a obra da codificação não é obra que você pega emprestado, né, gente? É obra que você tem que ter em casa para consultar constantemente. A gente tem que criar mais o hábito de ir nos índices das obras e observar os itens, as matérias que ali se encontram, muito bem referenciadas, enumeradas, para que a gente possa consultar essas matérias nos momentos importantes. Não só nas dificuldades que a gente passa no dia a dia, com as questões da própria vida, que é desafiadora por si, mas também quando
se trata de questões relacionadas à própria doutrina espírita em si. Então, é uma obra que precisa ser conhecida, né? E hoje o nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho em torno dos aspectos gerais da obra. Deixa eu fazer um bate-papo aqui. Quem quiser fazer uma pergunta ou comentário, eu peço que aguarde um momento mais para o final, para que as perguntas sejam direcionadas ou comentários, tá? Para que a gente possa desenvolver bem as nossas ideias. E aí, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é para a questão do conteúdo da obra. Vou pegar aqui a referência da Bíblia do Caminho, não sei se vocês conhecem. A Bíblia do Caminho é um recurso de mídia excelente e está aparecendo para vocês aí? Compartilhamento de tela? Está aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Engraçado, para mim não está. Agora que está entrando aqui. A Bíblia do Caminho é só clicar no Google. Bíblia do Caminho. Lá tem todos os evangelhos, a Bíblia como um todo, na verdade, Torá e Antigo e Novo Testamento, tem todas as obras da codificação, tem todas as obras do Chico, tem todas as apostilas da Federação Espírita Brasileira, tem as obras atuais do Emmanuel, aquele compilado de interpretações evangélicas que o Emmanuel fez, que foi publicado pela FEB, aliás, foi publicado pela FEB, agora eu não me lembro qual foi a publicação, de quem foi a publicação. Você tem aí, Marco Túlio, mas é o Evangelho por Emmanuel. Eles são em volumes, e ele tem interpretação de Mateus até as cartas de Paulo. Então, essas aqui, né? Não é da FEB, não, né? É FEB. É FEB? É da FEB, é da FEB. Beleza. Então, o que acontece? Essas obras que são as últimas publicadas, tem também na Bíblia do Caminho. Então, um recurso, assim, maravilhoso, que vale a pena vocês passarem aí na plataforma e conhecer um pouquinho desse material que vale a pena. E aqui você tem tudo, você pode copiar e colar, você tem todas as referências aqui, tem os textos, né? Então, dentro da obra que é o Espiritismo, aqui você tem a edição francesa, ó. Para quem fala francês fluente, quiser ler no francês, você tem direto aqui, sem tradução, né? Você pega no original, vocês verem o nível do trabalho. E aí tem toda uma organização da obra. E isso aqui é o que eu queria chamar a atenção em primeiro momento, porque quando a gente abre a obra, você tem assim, o que é o Espiritismo? Contendo ainda, estou lendo aqui na obra, tá? A obra direta. Para quem não tem a obra, vou fazer uma observação a título só de curiosidade. As obras publicadas pela FEB, a tradução da FEB, é uma tradução que ela segue uma linha mais formal, francesa. Tem gente que tem uma certa dificuldade ao ler. Eu sou uma dessas pessoas. Tem duas publicações, que é pela ID e pela LAC, que são traduções que foge um pouco daquela formalidade francesa. E a leitura fica uma leitura mais fluida. Então, eu sugiro que vocês peguem a tradução da FEB e a tradução da ID ou da LAC, para vocês perceberem o que vocês vão se familiarizar melhor. Tá? Para vocês comprarem uma tradução que seja mais confortável para vocês. Né? Porque foi para mim, que às vezes pode ser para vocês. Eu não gosto das traduções da FEB por isso, nesse aspecto, nesse quesito só. Veja bem, é apenas uma questão de tradução, tá? Não tem adulterações no conteúdo, não. Tanto que vocês podem pegar no original aí, para perceber que não tem. Aí, no início, na contracapa, nós temos assim, o que é o Espiritismo, contendo ainda o Espiritismo em sua mais simples expressão. Simples não quer dizer simplório.
tá? Simplicidade é irmã da complexidade. Quando ele fala simples aqui, ele não está falando que o conteúdo da obra é pobre, não. Conteúdo pobre é uma coisa, o conteúdo simples é outra. Simples na sua linguagem, na sua escrita, no método que foi passada a informação, porque o codificador é um pedagogo. Então, ele escreve de forma com que qualquer pessoa consiga entender. Inclusive, ele fala aqui nessa obra, ele fala assim, às vezes pessoas, grandes intelectuais da sociedade, têm dificuldade de entender espiritismo. Lembra essa parte, Arthur? Aí ele fala assim, às vezes pessoas que são simples com conhecimento informacional, educacional, é pouquinho. E a pessoa tem uma interação com o espiritismo, um entendimento infinitamente superior ao indivíduo, vamos dizer, acadêmico. Então, o modo como ele escreve é um modo profundo no seu conteúdo, mas de fácil entendimento. Então, quando for ler, tem que ler realmente entendendo, partindo do título. Tem que ler e ler em profundidade. Porque senão a gente deixa uma obra dessa, não, eu já tenho 30 anos de espiritismo, não preciso ler o que é o espiritismo. É uma obra muito básica. Básica de base. E não simplório, que inclusive foi uma das primeiras coisas que nós conversamos, né, Marcos? Eu queria passar a palavra para você, para falar alguma coisa nesse sentido. É uma obra, né? Boa noite para todos. Eu já ia deixando de saudá-los, né? Agradecer pela oportunidade ao Projeto Religar e dizer que nós estamos muito contentes, né, com mais esse trabalho. Quem participou do Céu e Inferno viu que nós precisamos estudar mesmo, né? E que, principalmente, vale a pena estudar. Foi muito legal para mim, que procuro estudar alguma coisa do espiritismo, né? Estar sempre aí tentando atualizar e participar. Foi muito rico, muito bom, né? E essa obra é menor, né? Essa aqui é da LAC, ó. Deixa eu ver se mostra aqui. Esse aqui é da LAC, Livraria Allan Kardec. Normalmente, a introdução é de Herculano Pires. Mas é uma obra menor que o Céu e o Inferno, né? Infelizmente, nós não vamos ter tanto tempo assim, né, de estudo, mas aí a gente arruma outro estudo que a gente não pode parar. Mas você me permite, Rose, que eu queria lembrar, aliás, reforçar o que você disse, de consultar índices. Nós temos que consultar índices, porque eu descobri que eu tinha aqui em casa 3 livros constando o que é o espiritismo. Um é o que é o espiritismo mesmo, né? O outro, o livro chama Iniciação Espírita, mas é o nome da obra. Mas tem o Espiritismo em sua mais simples expressão, que é uma das obras de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, que é o nosso estudo, e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é outra obra de Allan Kardec. Aqui nós temos o Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos, né? Opúsculo é obra pequena, mas de grandes valores. Então, eu falo isso porque às vezes a gente compra sem saber e fica guardando o livro. Tá na hora de a gente, apesar de que o livro, que é o Espiritismo, a gente sempre consulta para estudos, né? A gente valeu. Mas nós temos que compreender que às vezes a gente tem essa obra em casa. Dá uma olhada, dá uma pesquisada, porque às vezes com outro nome, dentro da obra, tem o que é o Espiritismo, né? Mas eu queria, assim, só lembrar que Allan Kardec não tem só 5 obras. A gente fala lá, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. São 5 obras que a gente vai encontrar ali as questões afetas ao tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Nós vamos encontrar a questão religiosa, a questão filosófica e a questão científica. Mas o curioso dessa obra de Kardec, ela é a terceira obra de Kardec, na verdade.
porque ela é de 1859. Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril, né, de 1857, e depois publicou mais duas obras, além das revistas espíritas, né? As revistas espíritas eram publicações mensais de 1858 até 1869, né? Quando Allan Kardec desencarnou. Então, são obras de suma importância, bacanérrimas, né? Que a gente consegue consultar muita coisa legal. Quando a gente estudou O Céu e o Inferno, nós tivemos a oportunidade de ver, né? No estudo paralelo, em casa, antes de ir para o nosso encontro, né? E muita questão ali afeta ao livro às revistas espíritas. Mas eu digo essa curiosidade porque Allan Kardec, ele, como didata que era, professor, discípulo de Pestalozzi, estudioso, ele trouxe para nós, segundo Herculano Pires, né, aliás, para nós não, ele trouxe para o mundo, né, a ideia de que tem que haver introdução, né, nos estudos que a gente vai fazer, seja na filosofia, na ciência, nas técnicas, em todos os lugares tem que haver a introdução. E isso é trazido por Allan Kardec, ele faz isso forte. Quem seja religioso ou não, espiritualista ou não, espírita ou não, vai encontrar em Allan Kardec, nesses estudos, essa ciência, vou chamar assim, só para a gente ir mais rápido, da questão da introdução. E essa obra, né, o que é o Espiritismo, ela é logo a terceira. 2 anos depois, deixa eu localizar aqui as outras, que olha só, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, aí teve a segunda edição do Livro dos Espíritos, poucas pessoas se recordam disso, em 1860. Allan Kardec publicou uma segunda edição, com quase que o dobro de questões da de 1857, né? Coincidiu, ou não, né, com a vinda da teoria de Darwin, da evolução das espécies, que foi em 1859. Então, em 1860, Allan Kardec publicou a segunda edição de O Livro dos Espíritos. E quando a gente fala em edições de livros, não é nesse sentido de Kardec ter trazido em 1860, não. 1860 é um novo arranjo do livro, né? Mantiveram as questões, tanto é que nós vamos encontrar um monte de questões lá, questão letra A, B, isso tudo tem a ver com o encaixe que foi feito na obra para a publicação segunda, né? Mas eu queria só fazer essa lembrança que tem as revistas espíritas, que são de 1858 até 1869, são 12 volumes, né? São 136 edições, e em 1858 tem uma obra, uma pequena obra chamada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né? É uma exposição completa das condições, olha só, necessárias para a comunicação com os espíritos e os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Já era uma introdução, um avant-première, né, em francês assim se fala, do que viria depois, que seria o Livro dos Médiuns. E o que é o Espiritismo de 1859. Né? A gente vai encontrar na capa dos livros, assim, ó, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções. Né? Se a Rose ainda me permite mais um minutinho, olha só, nós da doutrina espírita sabemos que nós temos 15 princípios básicos. O que seriam esses princípios? Seriam o alicerce da doutrina espírita. Se a gente tirar um desses alicerces, não podemos falar que se trata de doutrina espírita. Por exemplo, mediunidade. Não existe mediunidade. Se a gente falar que não existe mediunidade, aí nós não estamos tratando de doutrina espírita. Podemos tratar de outra religião, porque tem muitas religiões que falam em Deus, Jesus, Espírito, né? Se a gente falar que não existe perispírito, por exemplo, nós não estamos tratando da doutrina espírita. Então, os princípios da doutrina espírita são esses pilares que sustentam a doutrina. Aliás, eu vou falar diferente, se me permite também. Diferenciam a doutrina espírita.
Ah, mas Deus, todo mundo acredita em Deus. Não. Tem gente que não acredita em Deus, ou pelo menos fala que não acredita em Deus. Então, se a pessoa diz que não acredita em Deus, não pode falar em espiritismo. Jesus, né? Para muitas religiões, Jesus foi apenas um dos profetas, né? Tem religiões aí que nem acreditam que Jesus existiu. Tem gente que nem sabe de Jesus. Então, é só para lembrar que os princípios básicos da doutrina espírita, né? Aí nós estamos buscando falar os princípios fundamentais, sem os quais, ou sem um dos quais, nós não podemos falar em espiritismo, né? Nós temos que estar atentos. Então, esse livro, essa obra, esse opúsculo, né? Ela é pequena, sim, mas ela é de uma grandeza enorme. Contém o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções. Quer discutir o espiritismo? As respostas estão aqui. Né? É isso, Rose, por hora. Você falou aí sobre a crença em Deus, né? Aos moldes kardecianos. Você falou a respeito da crença em Deus, né? Uhum. Muita gente tem a crença em Deus. Muitas religiões falam de Deus, mas aí que entra a diferença. Aos moldes kardecianos, tem ninguém não. Tem que olhar também esse aspecto. Né? Aos moldes kardecianos não tem ninguém não. Como os espíritos superiores explicam, falam de Deus, não tem igual não. Tem muita gente aí que tem uma relação com Deus, não como Jesus ensinou, aquela relação de intimidade com Deus. Lembra como é que Jesus conversava? Como é que Jesus falava sobre Deus? Abba, Pai. Significa paizinho, paizinho, próximo, íntimo. Essa visão que os espíritos superiores trazem para a gente sobre Deus, não existe nada que se compare. Por isso que tem que conhecer o espiritismo em profundidade mesmo. E vai perceber como que o espiritismo aponta para o evangelho de Jesus, porque, na verdade, quem revela esse Deus maravilhoso e amoroso é Jesus, né? Quando ele fala assim, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. Lá no diálogo com a mulher samaritana. E os espíritos superiores vão explicar isso. Quantas pessoas não têm uma visão de Deus como se fosse um Deus matéria, um Deus personalidade, um Deus pior que o ser humano, às vezes. Tem gente que atribui a Deus paixões humanas. Ou seja, é uma outra questão, por isso que é a terceira fase da revelação. É outra relação que a gente vai ter com a espiritualidade, que a gente vai ter com a vida e até com a matéria. Né? E aí muda tudo. E como é que a gente pode ter essa percepção da vida modificada? Lendo as obras. E uma das obras extraordinárias, muito bem colocou Marco Túlio aí, são 10 obras de Kardec, fora a Revista Espírita. 10 obras de Marco Túlio. E o pessoal cisma e tema em falar que são 5 obras. Coloca por fora... Você tem uma compilação maravilhosa, que eu já quero essa compilação do Marco Túlio. Porque tem 3 obras raras em uma aí. São as 3 obras raras em uma. Sim. Né, que você citou aí. Então, tem gente que não lembra de obras póstumas. A pessoa fala, não, mas isso aí é só uns rabiscos de Kardec. Gente, falar que obras póstumas é um rabisco de Kardec. Nunca leu a obra. Nunca percebeu a profundidade da obra. Os artigos que ali estão. Sem contar a revista espírita também. Né? Mas, então, é com esse olhar investigativo, como o próprio codificador, ele procura nos instigar, sabe? O professor Allan Kardec, ele forma pensadores. Aqueles que pegarem a doutrina espírita para ler, as obras para ler, vão se aproximar de uma formação de pensadores. Porque ele apresenta um modelo, um roteiro, ele traz linhas de teorias, de pensamentos, e aí ele faz algumas observações que ele vai dizer, olha, isso aqui, de acordo com os espíritos superiores, é super concordante. Em outro momento, ele vai refutar e vai dizer, olha, isso aqui não faz o menor sentido por isso, por isso, por isso. Então, ali, inclusive, ele incentiva isso, que a gente tenha um interesse em ler as coisas, inclusive ler aqueles que são os próprios opositores do espiritismo. Gente, mas o povo não está lendo nem a obra espírita, vai ler os opositores do espiritismo.
Entende isso? E muita gente, às vezes, se diz espírita e tem determinados preconceitos porque não conhece o próprio codificador. Porque não conhece o próprio espiritismo. Ou seja, fica tacanho no pensamento. Por quê? Porque perde essa oportunidade de refletir sobre a vida de uma forma mais ampla, mais crítica, mais analítica mesmo. Olha aqui na contracapa, introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Só daí já dava uma palestra de 1 hora e meia. Ele usa o termo invisível. Tem gente que pensa que o mundo espiritual é lá, né? O mundo espiritual é esse aqui, ó. Porém, é invisível. Estamos interagindo constantemente com os espíritos. Daqui já muda. E aí, onde o Marco Túlio lembrou para a gente aí, contendo um resumo dos princípios da doutrina espírita e a resposta às principais objeções. E aí tem uma questão interessantíssima, que ele fala o seguinte, que às vezes a pessoa... ele fala isso no inicinho, quer ver? Vou até colocar aqui para vocês. Marco Túlio, faça as intervenções quando quiser, tá? Fica à vontade aí. A hora que você quiser comentar, você pode falar. Quando você ajusta aí, Uhum. são três capítulos a obra, tá, gente? 3 capítulos. Eu sei que todo mundo vai adquirir, todo mundo vai comprar, né? Ou já tem. Mas são 3 capítulos. O capítulo 1 chama-se Pequena Conferência Espírita, porque Allan Kardec publica nessa obra conversas dele, eu ia falar bate-papo, mas não vou baixar nesse padrão, não. Conversas dele com um crítico, um cético e com um sacerdote. Isso no capítulo 1º. No capítulo 2º, ele traz noções elementares de espiritismo. E no capítulo 3º, né, soluções de alguns problemas por meio da doutrina espírita. Tá? É isso que eu queria lembrar aqui, Rose. Ótimo. Nesse item aí, ó, inicinho no preâmbulo, tá? Olha que coisa fantástica. Eu vou conectar isso aqui a uma resposta que ele dá lá atrás, só para a gente entender mais ou menos como que era a linha de pensamento do Kardec. Que é uma coisa que a gente tem que resgatar. Eu tô achando que o movimento espírita está meio perdido, no sentido assim, a sociedade, as instituições estão meio perdidas naquilo que seria uma formação de uma instituição orientada por Kardec. Eu acho que ele idealizou uma outra coisa. Vamos tentar aproximar disso. Ele fala assim, ó, as pessoas que não conhecem o espiritismo, se não de modo superficial... Pois não. Só para o pessoal se situar também, ou lembrar, às vezes não está escrito preâmbulo, às vezes está escrito prólogo, tá? Isso. Nesse início aí, tá? Beleza. Mas é a mesma coisa, então vamos à obra. Aqui, as pessoas que não conhecem o espiritismo, senão de modo superficial, isso aqui é uma coisa que cada um tem que sondar em si e pensar assim, será que eu conheço o espiritismo de forma superficial? E aí a gente já consegue responder isso se cada um se perguntar e chegar à conclusão. Eu já li o livro dos Espíritos todo. Eu sei o que tem lá. Eu entendo o pensamento dos espíritos superiores. Ou eu só li sem entender? Vamos começar por aí. Não é para ninguém responder. O estudo tem que ser filosófico, tem que ser investigativo, de nós mesmos. Então, a primeira coisa é a gente questionar isso. Será que eu entendo? Ou eu estou entendendo superficialmente? Continua. São naturalmente inclinados a formular certas questões. Olha aqui, ó. As pessoas que não conhecem o espiritismo, senão de modo superficial, são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução, por certo, olha aqui, ó, pegar na íntegra, depois nós vamos voltar nisso aqui, que hoje a gente está fazendo só um voo rasante na obra. Olha lá. Cuja solução, por certo, encontraria se estudassem com mais profundidade.
se estudassem o quê? As obras espíritas. Quantas perguntas não são formuladas, que essas mesmas perguntas que são formuladas, as respostas delas se encontram nas obras. E essas obras são de fácil acesso. Então, primeira coisa, será que as pessoas que chegam à instituição espírita, elas são orientadas que para elas conhecerem o espiritismo, elas precisam ler as obras? Porque a pessoa fica 10 anos assistindo palestra. E assistir palestra não é conhecer espiritismo. Porque uma palestra de 50 minutos não vai substituir uma linha de pensamento de um dos apóstolos mais lúcidos de Jesus, que é Kardec. Teve todo um trabalho para organizar e estruturar uma obra para a gente chegar às conclusões, não de forma cega, mas de uma forma muito bem estruturada e raciocinada. Então, o primeiro questionamento, olha, primeiras linhas da obra. Falta eles porem o tempo e muitas vezes a vontade de entregarem ao contínuo antes de empreenderem essa tarefa. Muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena se ocupar dela, com ela. Pareceu-nos, pois, de real utilidade apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isso será para o leitor uma espécie de iniciação. E para nós, ganho de tempo por nos dispensar de repetir constantemente a mesma coisa. E aí ele vai, e por esse motivo, que ele vai, escreve essa obra e publica. Então, seria mais ou menos assim. Ao invés de levantarmos a mão numa reunião pública, nós estamos aqui num grupo de estudo, tá, gente? Nós não vamos falar isso jamais na reunião pública. Porque as pessoas que estão ali, o espaço é para aquilo mesmo, para serem acolhidas, e em alguns momentos, alguns, não todos, porque tem hora que é melhor que a pessoa saia com dúvida, mas em alguns momentos a pessoa está com uma dúvida ali, e às vezes o que ela precisa é só de uma reflexão em torno daquela dúvida. E quando a pessoa levanta a mão e obtém resposta, às vezes aquilo pode, se essa pessoa for bem orientada, aquele questionamento pode levar a pessoa a uma busca maior. Mas o que eu percebo é que as pessoas só ficam levantando a mão e perguntando. Levantando a mão e perguntando. E isso é em palestras, isso é em grupos de estudo, isso é em cursos. Entende isso? E o movimento que é necessário que a gente faça é de desenvolver um desejo sincero por conhecer de fato as obras. Porque existe um motivo pelo qual essas obras foram estruturadas. Você não vai encontrar Deus no final da obra do Livro dos Espíritos, junto lá com penas igual aos futuros. Você vai encontrar no início da obra. Entende? Então, existe uma razão para isso. Não é para nada. Não é do nada. É porque ele está apostando na formação. Sabe? Então, esses detalhes, que podem ser coisas assim, nós pegamos apenas um trechinho aqui. Olha a quantidade de links que a gente vai puxando e vai né, desdobrando a questão e vai refletindo em torno dela. Quer falar alguma coisa, Marco Túlio, enquanto eu procuro uma referência aqui, para continuar com essa linha de pensamento? É só a respeito da questão dogmática, né, que está trazida aí nesse prólogo, lembrando que a gente pode olhar o dogma como por duas vertentes. Uma, como sendo uma verdade absoluta, que é imposta, né, por algum segmento, vamos ser religioso, você aceita e pronto.
Mas tem outra forma de dogma também, que às vezes a gente cai na emboscada. Eu estou querendo falar sobre estudar. Muitas vezes a gente fala as coisas porque alguma autoridade, às vezes a fonte é boa mesmo, disse, ou porque está escrito no livro X. E isso é muito perigoso, porque a doutrina espírita ela é de raciocínio, ela não é de a gente simplesmente engolir uma informação e já sair pregando. A gente pode citar, é claro, tem que ter uma fonte, né? Não somos a fonte, a gente tem que citar, mas nós não podemos definir que algo é verdadeiro só porque foi fulano que disse ou só porque está escrito no lugar X. Isso é dogma. Aí eu falo, Marco Túlio, mas como é que desfaz essa questão do dogma? Eu tenho que raciocinar, eu tenho que refletir, eu tenho que saber me posicionar perante o assunto, mesmo que eventualmente eu esteja enganado. Então, se alguém diz para mim que eu devo amar o inimigo, a fonte é boa, excelente, né? É a fonte maravilhosa, Jesus disse isso, eu tenho que entender, eu tenho que compreender como é que se dá isso. Para isso, eu tenho que pesquisar, estudar, eu tenho que estar me envolvendo nos estudos. E não simplesmente porque Jesus falou, porque eu não vou conseguir cumprir essa ideia simplesmente porque ele disse. Isso é dogma, né, neste sentido. Então, nós temos que sair da situação dogmática, nós temos que pesquisar, nós temos que estudar e conceber a ideia no sentido de fazer com que ela saia de nós. Aí tem a questão, a gente entra na doutrina espírita, uma casa espírita, né? E daí a pouco a doutrina espírita entra em nós. A gente começa a aprender, a conhecer alguma coisa. Começando a internalizar as coisas, introjetar. Aí depois nós vamos querer essa coisa tem que melhorar. Aí os estudos estão aí para isso. Os estudos estão aí para isso. Nós estamos dando um passo mais além. Aí, depois a doutrina tem que sair de nós. Então, nós entramos na doutrina, através, né, das casas, ela entra em nós, depois ela tem que sair de nós. Como? Através de realizações, de trabalhos, etc. Pronto, Rose. Perfeito, isso aí. Eu gosto desse item aqui para a gente entender com Kardec a função de uma instituição. Lá na obra Viagem Espírita de Allan Kardec, 1872, ele chega a dizer que numa instituição espírita é melhor você ter 5 ou 6 membros sérios que conhecem de fato o espiritismo do que 100 curiosos. Né? E isso aí chama a atenção da gente para o tipo de instituição que muita gente quer, porque muita gente quer casa espírita lotada. Né? Se a pessoa está entendendo ou se a pessoa não está entendendo, não é a questão para elas. A questão é que a casa espírita esteja lotada. E aí que isso é um pensamento contrário ao pensamento do codificador, que o tempo todo bateu na tecla de que o espiritismo não faz proselitismo. Entende? Não existe competição no sentido de que tem que fazer proselitismo, que tem que ter casa lotada. Tem não. Se for um grupo de 5 ou 6 pessoas sérias que conhece de fato, que estão ali estudando com seriedade, para obter, no foco, né, no objetivo principal, que é se obter consequência do espiritismo em nós, ok. É excelente atingir o objetivo. Olha que diálogo interessantíssimo o posicionamento nesse item aí, que é quando ele vai tratar sobre as sociedades, isso está na obra, isso está no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, ele vira e o visitante, né? O visitante pergunta para ele assim: tens uma sociedade, está se referindo aqui a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tens uma sociedade que se ocupa com esses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela?
Aí a primeira coisa, né? Se a pessoa chega para a gente e fala, quero muito conhecer espiritista, posso fazer parte lá do grupo, ser um tarefeiro? O que a pessoa geralmente responderia? Claro. Oxi, mas quanto mais melhor, né? Assim, olha a resposta caridosa do Kardec. Por hora, não. Olha aqui. Por hora, ainda não. Porque se não há para alguém ser nela recebido... Gente, eu vou ler por aqui, porque essa tradução é da velha. Eu vou ler por essa aqui, ó. Ele fala assim, vou ler pela tradução da Índia. Ele fala assim, ó. Seguramente não no momento. Se para ser recebido não é necessário ser doutor em espiritismo, é preciso, ao menos, ter sobre esse assunto ideias mais sólidas do que as vossas. Como ela não quer ser perturbada em seus estudos, como a sociedade parisiense, como o grupo de estudos da sociedade, não quer ser perturbada em seus estudos, não pode admitir aqueles que se viriam fazer perder o seu tempo com questões elementares. Olha aqui, olha isso. Tem gente que pega uma pessoa crua de espiritismo e põe na reunião mediúnica. Você pergunta, pluralidade do mundo habitado, tem a menor ideia que seja. Pluralidade da existência. Imortalidade da vida futura, a pessoa não tem a menor ideia. Perispírito, sabe nem o que é. Aí o grupo perde, o grupo que era para estar aprofundando uma matéria, perde para responder as perguntas simplórias de quem já deveria ter lido a obra, porque se a gente quer conhecer, tem que ler a obra. É o que ele fala no primeiro diálogo. Quando o indivíduo vira para ele e fala assim, olha, você me permite, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor, ele fala, perfeitamente, mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer para o senhor o terreno que você está pisando. Eu não irei tentar convencer o senhor de nada. Se quer conhecer o espiritismo, leia as obras. Ponto. Está aqui o diálogo, se eu não me engano, com o padre. Se eu não me engano. Ele fala isso. Eu não vou tentar te convencer, e se quiser conhecer, mas Kardec não poderia fazer um baita do argumento? Não é isso. Não é questão de argumentação, eu ganho um argumento. Não é isso, não. Não é debate, não. Uma questão muito mais profunda, é existencial. Se quiser conhecer, leia as obras. Olha o que ele fala de novo aí. Continua. Vocês estão vendo a diferença de tradução aí, gente? Estão vendo? Eu sou TDAH, eu tenho dificuldade de entender, então eu preciso de uma obra sim, né? Mas, pelo menos para mim, facilita. Nem aqueles que não, simpatizando com seus princípios e suas convicções, nela lançariam a desordem com discussões intempestivas ou um espírito de contradição. É uma sociedade científica. Opa, científica? Primeira vez aqui que eu estou me deparando com essa palavra. Pois é, eu tenho que saber o que é científico. Não no sentido acadêmico da questão. Por quê? Porque o sentido da ciência aqui espírita é outro. O laboratório é outro. O alvo, o objetivo a ser analisado é outro. Entende? Como tantas outras que se ocupam em aprofundar os diferentes princípios da ciência espírita e que busca se esclarecer. É o centro para onde convergem as informações de todas as partes do mundo e onde se elaboram e se coordenam as questões relacionadas ao progresso da ciência. Mas não é uma escola nem um curso de ensinamentos elementares. Ensinamento elementar tem princípio fundamental da doutrina espírita, tem estudo sistematizado da doutrina espírita, não tem? Tem. Agora, para aprofundar, tem que ter estudo específico. Específico. Porque senão ninguém aprofunda, todo mundo fica na superfície. E não dá. Eu, infelizmente, vejo pessoas que eu conheci lá atrás e que continuam com a mesma cabeça de 15 anos. A pessoa não aprofundou, ela parou no tempo. Os estudos da pessoa, o mesmo estudo. As análises são as mesmas análises. Não aprofunda em nada no sentido nem filosófico, nem científico, e nem como consequência moral, que é o seu caráter religioso.
então alguma coisa está errada. Será que nós estamos criando grupos de estudo aprofundado de espiritismo? Para quem realmente já estudou? Porque os estudos aprofundados, você vai ver, a pessoa faz uma pergunta simplória que está no livro dos espíritos. Né? Então, eu queria convidar vocês a lerem esse restinho aqui, dá uma lida, não tem como a gente ler tudo, falar tudo, mas vocês perceberam bem a resposta dele? O esclarecimento acima de tudo. Que aquele espaço específico não era um espaço para quem queria conhecer. E se a pessoa, de fato, quisesse conhecer, era importante que a pessoa pegasse as obras para se ter uma compreensão mais profunda do que o espiritismo. Isso mostra para a gente o quanto nós precisamos esforçar para fazer leituras em torno dessas obras. Coisa comum de acontecer. Às vezes você fala assim, gente, estudem para a próxima aula, o tema será tal. O pessoal entra no YouTube, pega uma palestra pronta e vai ouvir e acha que isso é estudar. Eu não consigo entender que resistência é essa para fazer uma leitura de uma obra. Ser espírita é ser um amante do conhecimento. Porque não é filosofia? Filosofia, amor ao conhecimento. Marco Túlio? Sim, chefe. Só queria lembrar, quando se fala em se meter nas questões alheias, né? Não é um rigor de fazer com que a pessoa desanime, mas é de colocar as coisas nos respectivos lugares. Aí eu lembrei de um texto do Pão Nosso. O texto é o 43 do Pão Nosso, que fala, o título é Boas Maneiras. Tá assim, e assenta-te no último lugar, é de Chico e Emmanuel, tá? Jesus. É aquela passagem que Jesus diz o seguinte, olha, eu estou vendo as pessoas chegando, querendo procurar os melhores lugares, mas é melhor quem chegar procurar o lugar mais lá para trás, porque se tiver que ser trazido para frente, ele vai crescer, né? Às vezes tem um lugar melhor para ele. Ou então, e a pessoa que chega lá na frente, ele pode passar vergonha e falar, dá licença que tem gente mais importante na sua frente. Isso é uma parábola de Jesus. Está em Lucas, capítulo 14. Mas aí Emmanuel chama boas maneiras, eu não vou ler aqui não por causa do nosso tempo, né? O tempo voou. Ele fala que a gente não deve ficar metendo o bedelho onde não é chamado, né? A gente chega num lugar, nós que já somos mais antigos ou já temos participação nas casas espíritas, temos que tomar cuidado também na hora de chegar nos lugares e não impor também as nossas poucos conhecimentos que temos. Nós precisamos estudar e se achegar, né? Vamos devagarinho, porque também, senão vai acontecer o contrário aqui, né? O cético, né, que é essa segunda comunicação, o cético, ele quer participar, não, eu posso participar, eu quero, o Kardec põe no lugar dele, não como maldade, é claro que não, mas por respeito ao que ele está criando, engendrando ou trazendo, né? Como eu disse, isso é de 1859. Ele falou assim, não é assim que funciona. Aí vem aquilo que a Rose lembrou. Às vezes você chega na casa espírita, um tiquinho que você demonstra alguma coisa, você já vira o expert. E muitas casas podem estar sendo derrubadas por conta disso. Nós temos que ter cuidado, tem que ter critério. Então, se o dirigente da casa espírita tem um livro bacana que trata disso, chama... depois eu lembro. Conviver e Melhorar. Francisco do Espírito Santo Neto, do Batuíra e Lourdes Caterine, assim. Então, fala de tudo sobre a casa espírita, todos os pormenores, né? Como lidar com as situações. Então, nós temos que aprender a respeitar a instituição, quantidade é diferente de qualidade, né? E nós temos que saber
quem está se achegando, não como forma de alijá-lo, mas como forma de respeitar a doutrina espírita. E o contrário também é verdade. A gente que está chegando, nós temos que respeitar. Depois leiam Boas Maneiras, capítulo 43 do Pão Nosso, do Chico e Emmanuel. Ele fala bem isso. Olha, vão chegar com uma bola mais baixa, etc e tal, que a sua vez vai chegar. É isso, Boas. Vamos colocar lá essa lição, viu, Marco Túlio? Lá no grupo. Vou mandar lá para o pessoal, agrega demais. Só para a gente fechar esse raciocínio em torno disso, dentro disso aí que o Marco Túlio falou. Tudo é análise psicológica aqui para a gente, tá, gente? É bom colocar isso, assim. Não é uma crítica às pessoas, não. É natural. Quando a pessoa chega, às vezes fica com o coração destruído, quer um consolo, quer uma orientação. Vocês já observaram que, às vezes, num estudo, uma reunião pública, um estudo em grupo, a pessoa levanta a mão e faz uma pergunta de ordem particular? Vocês já observaram que a ideia de um estudo tem um caráter coletivo. Uma coisa que nós não pegaremos na doutrina espírita é uma pergunta de interesse particular. O codificador, já pus lá no grupo. O codificador é tão extraordinário no seu caráter filosófico e pedagógico, que é um grande educador da humanidade, que ele só fez pergunta de interesse coletivo, de interesse humanitário. A pessoa que está chegando, ela não percebe, a dor dela é tão grande que ela, às vezes, coloca a dor dela à frente de um interesse que é coletivo, passa a ser um interesse individual. Até a pessoa entender que, às vezes, tem um momento, uma tarefa específica para isso, um acolhimento fraterno, que a pessoa, ao estudar, ela vai tendo as suas respostas, vai obtendo as suas respostas através do estudo, porque o evangelho é para todos e é para cada um. Já pensaram nisso? Que o evangelho é para todo mundo, mas ele também é particular para cada coração. Então, a pessoa que está chegando, é um terreno novo, as pessoas não têm a menor ideia do que é uma instituição espírita. Entende? As pessoas, às vezes, expõem questões da própria intimidade, devido ao desespero que elas se encontram. E por, às vezes, não ter uma outra oportunidade, um lugar. Se não é alguém, ou no caso da expositora, do expositor ali, para converter o interesse que é individual, para levar para uma coisa mais coletiva, tudo para. Todo um raciocínio coletivo para se refletir em torno da problemática de uma pessoa, que é uma coisa muito específica e que a resposta ela não vai encontrar fora dela, vai encontrar dentro dela. E isso a gente encontra as nossas respostas através de quê? De boas leituras, de ampliação da reflexão da vida, do entendimento sobre a vida. A gente volta a olhar para dentro de nós mesmos, que a doutrina faz isso com a gente. Ela joga a gente. É uma excelente ferramenta de introspecção. Nós estamos fazendo aqui em vários momentos exercícios de introspecção. Mas, Rose, acrescenta isso o fato de que muitas pessoas estão com alguma dificuldade, de qual nível for, e às vezes elas são utilizadas para atrapalhar uma reunião pública, por exemplo. Né? Deve-se perguntar, deve-se questionar, mas o expositor também, por isso que tem que estudar, tem que fazer um curso, o expositor tem que saber, tem que dosar a água fubá. Eu comecei a exposição, tem 1 minuto e meio, já tem pergunta? Como é que isso pode? Né? Então tem que ter alguma coisa errada. Então a gente tem que também saber dosar a água fubá aí para que as coisas não deem problema. Pode ser uma pessoa sendo utilizada para atrapalhar. E sempre onde entra uma questão muito individualista, a gente toma um prejuízo. Pode observar. Porque quando a gente está sofrendo, a gente tem uma tendência a pensar que o nosso sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo.
reflexão, tá, gente? A gente volta a repetir. Às vezes a pessoa está chegando, ela não tem a menor ideia disso. Nós não vamos falar isso na cara da pessoa. Mas a gente tem a tendência a pensar que o nosso problema é maior do que, né, do que todo mundo. E aí a gente, às vezes, tem uma tendência, ou pode acontecer da pessoa ter uma vontade, uma tendência, de querer parar tudo, porque as pessoas precisam me ouvir, porque eu estou sofrendo muito nesse momento. Se a pessoa não tiver uma percepção de que as coisas não podem ser levadas por uma questão pessoal e sempre ser levadas por uma questão coletiva, aí vai dar um prejuízo. E aí o expositor, a expositora tem que fazer essa boa manobra de voltar, mais uma vez, para o interesse coletivo, para uma reflexão mais coletiva. E aí eu vou trazer mais uma outra questão aqui, para a gente refletir também, e aí a gente já vai encaminhando para o final, que é, olha o quanto que isso é delicado, porque o próprio codificador ensinou para a gente todo um método, mostrou para a gente onde deve estar o nosso real interesse, que é o interesse humanitário, e nós estamos inseridos, porque a gente faz parte da humanidade, e às vezes numa palestra, o expositor só fala dela, das questões dela, da família dela, dá exemplo de cunho pessoal, e desfoca totalmente de uma análise que é coletiva, que tem que ser filosófica, por uma questão egóica. Uma questão egóica. Justifica-se uma pessoa que não conhece nada de espiritismo chegar, às vezes, e trazer atenção para si, porque está sofrendo, justifica, porque a pessoa não conhece nada, mas não justifica uma pessoa que se coloca na condição de ser uma divulgadora, um divulgador da doutrina espírita e desvirtua um dos primeiros princípios, que são básicos, elementares da doutrina espírita, que é exatamente um caráter coletivo e não individual. Então, isso é a obra que é o espiritismo. É uma obra que acorda em nós os melhores sentimentos para a gente realmente nos enxergar no todo e não ficar olhando só para nós, para termos um entendimento da vida mais maduro, sabe? Que às vezes a gente tem uma relação com a vida, com o sagrado, com o mundo espiritual, uma relação meio infantilizada, de querer uma orientação espiritual para resolver o meu problema. Eu paro o mundo espiritual porque eu quero a resposta do meu problema. Gente, isso é pequeno. Isso é pequeno. Pega no livro dos Espíritos, o Kardec orientando sobre as perguntas sérias, sobre o interesse sério da doutrina espírita. Procura uma pergunta pessoal que Kardec fez no livro dos Espíritos, não tem nada. Será que ele não tinha questões pessoais? Problemas graves? Tinha. Entende isso? Mas ele colocava as questões dele de forma secundária. Porque o mais importante é o destino da humanidade. E isso é maravilhoso. Então, o que Jesus fez? Procura algum ensinamento direto pessoal. Jesus não entrava na intimidade de ninguém. O conteúdo que ele trazia servia para todo mundo. E serve ainda nos dias de hoje. E isso aqui é maravilhoso. Tem que ler um livro desse com reverência mesmo, um sentimento de gratidão profunda. Porque muda o nosso modo de pensar, de entender a vida e de nos relacionar com os outros, né, no universo social. Vou passar a palavra para você, Alexandre, mas antes eu quero perguntar ao Marco Túlio se ele quer falar alguma coisa, concluir o raciocínio. Não, está tranquilo, Rose. Eu agradeço a oportunidade. Voou, né, Marco Túlio? Muito rápido. Fala comigo, Alexandre. Isso que o Marco Túlio falou é bem pertinente e bem interessante, pelo seguinte: tem gente que tem uma dúvida, aí chega num centro espírita, ou numa reunião até virtual como essa nossa, e também é de enorme valia. Só falei da reunião virtual para exemplificar, né? Aí chega e fala assim, olha, chego para Rose e falo assim, olha, Rose, eu ouvi dizer que tal fenômeno existe assim, assim, assim. Qual é a sua opinião sobre isso? Aí a Rose, que tem o dom de ser concisa, me explica de forma concisa, resumida, porém satisfatória, que tira totalmente a minha dúvida. Aí eu chego, poxa, Rose, ainda bem que você me explicou isso, porque aí
Aí eu mostro o meu interesse em ter feito a pergunta. Eu não quero saber se aquele fenômeno que eu lhe perguntei existe. Eu quero lhe dizer que aquilo aconteceu comigo, está acontecendo comigo, e nessa brincadeira eu gasto metade da reunião. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tem que tomar cuidado. Sair da reunião séria para ir para uma reunião que não acrescenta nada para ninguém, né? Eu já vi acontecer muito isso, tanto em reunião presencial quanto em reunião de modo virtual. Sim. É comum, irmão. Isso mesmo. Obrigada pela contribuição, viu? E eu que agradeço. É isso. Obrigada, Marco Túlio. Obrigada pela companhia de vocês, gente. Passou super rápido hoje. Eu que agradeço. O objetivo mesmo hoje era a gente mais fazer uma chamada para a importância da obra, né? Depois vou até divulgar um vídeo que o Marco Túlio ele fez, eu fiz também, falando algumas questões da obra, para a gente não né? Ir direto para o princípio mesmo. Então, para vocês já fazerem a leitura de vocês, a reflexão de vocês, nós vamos começar com o preâmbulo, tá? O objetivo vai ser a gente fazer uma análise minuciosa mesmo. E aí vocês já ficam sabendo como que nós vamos começar aí. Tá bom? Você quer falar, Romilda? Eu queria só perguntar, o estudo vai ser feito pela obra de qual editora?